Sem dúvidas, um dos acontecimentos culturais, políticos e religiosos mais significativos da história da Europa foi a Reforma Protestante. Antes da Reforma, a Igreja Católica era a única autoridade espiritual na Europa, dando significado às vidas de seus adeptos através do batismo quando crianças, casamentos na fase adulta, além dos últimos ritos após a morte. A Reforma Protestante mudou completamente essa dinâmica quando Martinho Lutero desafiou a autoridade da Igreja ao questionar a venda de indulgências. Embora não fosse sua intenção romper com a Igreja de Roma, ao elaborar suas 95 proposições contra a prática de venda de indulgências, Lutero acendeu uma centelha que se espalharia por toda a Europa. Sejam todos bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Nesse vídeo nós conheceremos um pouco acerca de Martinho Lutero, o grande teólogo da Reforma. Através de uma análise panorâmica histórica, nós conheceremos um pouco acerca desse grande personagem da história da Igreja e notaremos como que Lutero, através de uma percepção acerca da autoridade das Escrituras, abalou todo o sistema religioso de seus dias. Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, Alemanha. Seu pai era minerador e sua mãe se chamava Margaret. Em 1501, aos 18 anos, seu pai o enviou para a Universidade de Erfurt, desejando torná-lo um jurista. Ali, Lutero adquiriu grande conhecimento em gramática, lógica, metafísica e música. Mas em pouco tempo, seu grande interesse passou a ser pela teologia escolástica, de Guilherme de Ockham e Gabriel Biel, cujos ensinos afirmavam que Deus não haveria de negar sua graça àqueles que fizessem por merecer. Em 1505, enquanto se deslocava da sua casa até a universidade, foi surpreendido por uma grande tempestade, onde, aterrorizado, clamou a padroeira dos mineradores: Santa Ana, salva-me, se me salvares, me tornarei um monge. 2 semanas após o incidente, no dia 17 de julho de 1505, cumpriu seu voto e entrou para o convento dos eremitas agostinianos em Erfurt. Em 1507, ele foi ordenado na Catedral de Santa Maria, tornando-se um monge dedicado. Anos depois, comentando sobre seu período como monge, relatou: "Segui as regras com tanta rigidez que, se fosse possível a um monge ir para o céu apenas por seu comprometimento, esse monge teria sido eu. Se tivesse continuado, eu teria morrido de tantas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos." Apesar de todos os seus esforços por obedecer os rituais estabelecidos pela Igreja de Roma, Lutero continuava em luta com seus pecados e questionava-se acerca de sua salvação. Anos mais tarde, registrou como se sentiu ao celebrar sua primeira missa. "Eu me sentia absolutamente estupefado e aterrorizado. Pensava: quem sou eu para que eleve os olhos ou levante as mãos para a majestade divina? Sou pó e cinzas, cheios de pecado, e estou falando com Deus vivo, eterno e verdadeiro." Em 1512, obteve seu doutorado em teologia. No mesmo ano, começou a se preparar para uma série de preleções nas Escrituras que seriam ministradas na Universidade de Wittenberg. Iniciou suas preleções sobre os Salmos, seguindo para Romanos, Gálatas, Hebreus e, novamente, Salmos. Sem perceber, providencialmente, Lutero havia começado a trilhar o caminho da Reforma, como observou mais tarde. No transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. Nesse período, abandonou o método de interpretação alegórico das Escrituras, método amplamente utilizado, passando a enfatizar o método histórico-gramatical. Ao longo de seus estudos, Lutero notou que a culpa que o consumia não poderia ser removida através de suas práticas religiosas e que o Deus que ele temia não era o Deus que havia sido revelado por Jesus Cristo. Em um de seus estudos na Universidade de Wittenberg, deparou-se com as palavras de Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste?"
Lutero ficou fascinado com essas palavras, perguntando-se: Cristo abandonado? Lutero se sentia abandonado, mas entendia que era devido aos seus pecados. Nesse momento, Lutero começou a entender que Cristo havia sido abandonado no madeiro não por seus pecados, pois nele não havia pecado algum, mas sim pelos pecados do seu povo. Cristo abandonado. Aqui, a visão de Lutero acerca de Deus começou a ser transformada. Finalmente, em 1515, enquanto meditava na Epístola de Paulo aos Romanos, Lutero deparou-se com as seguintes palavras: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Comentando sobre esse episódio, disse: noite e dia eu refleti, até que enxerguei a ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento, senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Em 1517, o descontentamento de Lutero intensificou-se notavelmente, quando o monge dominicano John Tetzel pregou em grande parte da Alemanha a favor de uma campanha papal que angariava fundos para concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Em troca das contribuições, Tetzel dizia que concederia aos doadores uma indulgência eficaz até mesmo após a morte, sendo capaz de livrar as almas do purgatório. Sua propaganda era: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Ciente de tais ensinos, Lutero elaborou 95 proposições para um debate teológico, e em 31 de outubro de 1517, afixou-as na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Dava-se assim início à Reforma Protestante. Em 1521, Lutero foi convocado à Assembleia Imperial em Worms, perante o imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha, para se retratar por seus ensinos. A principal doutrina em questão era a autoridade das Escrituras. Após 2 dias de debate, ao ser instado a retratar-se, Lutero exclamou: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na infalibilidade dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo ir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Era a noite de 18 de maio de 1521, quando Lutero foi excomungado e considerado fora da lei. Sob os cuidados do príncipe da Saxônia, o príncipe Frederico, Lutero recebeu abrigo no castelo de Wartburg. Foi justamente nesse período que Lutero traduziu todo o Novo Testamento do grego para o alemão. Em apenas 3 meses, esgotaram-se 5.000 exemplares. Em cerca de 10 anos, houve 58 edições. Estima-se que apenas 5% da população alemã fosse alfabetizada naquele período, mas essa taxa aumentou com o passar do século, em grande parte devido à difusão das Bíblias na linguagem do povo. Lutero faleceu em sua cidade natal aos 62 anos de idade em 18 de fevereiro de 1546. Com um grande cortejo fúnebre, ele foi sepultado na igreja do castelo de Wittenberg.